Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos variações do modelo mendeliano de herança. Nós veremos os alelos letais e os alelos múltiplos. Agora nós veremos as variações do modelo mendeliano de herança. Nos primeiros anos do século XX, estudos genéticos confirmaram que a herança de diversas características seguia a primeira lei de Mendel. Entretanto, em outras características estudadas, as proporções encontradas na descendência pareciam divergir do esperado. Novas interpretações mostraram, porém, que o modelo mendeliano para a segregação dos fatores continuava válido também nesses casos. Agora nós veremos os alelos letais. Em 1905, o biólogo francês Lucien Cuénot, que viveu de 1866 a 1951, observou que o cruzamento de camundongos de pelagem amarela produzia uma descendência constituída por 2/3 de indivíduos amarelos e 1/3 de indivíduos cinzentos, proporção de 2:1. Por sua vez, cruzamentos de camundongos cinzentos geravam apenas descendentes cinzentos. Kuenot concluiu que a pelagem cinzenta dos camundongos é condicionada por um alelo recessivo, o azão, e que a pelagem amarela seria condicionada por um alelo dominante, azão Y, para explicar a proporção 2:1 em vez de 3:1. Ele propôs a hipótese de que o alelo para a pelagem amarela seria letal em condição homozigótica, de modo que camundongos portadores do genótipo azão Y morreriam logo no início do desenvolvimento embrionário. Consequentemente, camundongos de pelagem amarela seriam sempre heterozigóticos. A hipótese levantada por Kuenot foi confirmada anos mais tarde, quando outros pesquisadores demonstraram que aproximadamente 25% dos embriões resultantes do cruzamento entre camundongos de pelagem amarela morrem precocemente no útero das fêmeas. Aqui nessa figura 1.8 nós vemos a representação esquemática de cruzamentos entre camundongos portadores do alelo azão Y. Indivíduos homozigóticos para esse alelo azão Y morrem no início do desenvolvimento embrionário. Assim, a descendência do cruzamento de camundongos amarelos heterozigóticos é constituída por dois indivíduos amarelos azão, ou seja, heterozigóticos, para um indivíduo cinzento azão. Então, nós vemos aqui nessa figura a representação esquemática do cruzamento entre os camundongos amarelos. Então, quando cruza dois camundongos amarelos, a descendência é constituída por 2/3 de camundongos amarelos e 1/3 de camundongos cinzentos, diferente da proporção de Mendel. Porém, essa descendência continua seguindo a lei de Mendel. A diferença é que 1/4 dos camundongos, que são homozigóticos para o gene azão Y, eles morrem na vida embrionária, e apenas os camundongos amarelos heterozigóticos sobrevivem, juntamente com os camundongos cinzentos. Então não existe camundongo amarelo homozigótico para esse gene azão Y. Todos os camundongos amarelos, eles são heterozigóticos.
Alelos que causam a morte prematura de seus portadores são denominados alelos letais, e sua presença já foi identificada em diversos organismos. Na espécie humana, por exemplo, estudos sugerem que a acondroplasia, uma forma de nanismo, é condicionada por um alelo desão, que em dose dupla, condição homozigótica desão-desão, causa a morte do embrião humano ainda no início do desenvolvimento. Pessoas com fenótipo acondroplásico são sempre heterozigóticas, desão-desinho, enquanto pessoas normais são homozigóticas recessivas, desinho-desinho. Aqui nessa figura nós vemos algumas pessoas que possuem a acondroplasia, que é uma espécie de nanismo condicionada por um alelo dominante, que em condição homozigótica ele causa a morte dos indivíduos. A acondroplasia na espécie humana é condicionada por um alelo dominante que na condição homozigótica parece ser letal aos portadores. Na fotografia, portadores de acondroplasia na República Dominicana em 1988. Então esse alelo que causa a acondroplasia, alelo dominante, em condição homozigótica, ou seja, dois alelos dominantes, ele causa a morte. Então todas as pessoas que têm acondroplasia, elas são heterozigóticas. E uma pessoa normal é homozigótica recessiva, já que o gene recessivo ele determina a condição normal da pessoa. Agora nós veremos os alelos múltiplos. Outro conceito desenvolvido nos primórdios da genética foi o de alelos múltiplos de um gene. De acordo com esse conceito, um gene pode ocorrer na população em três ou mais formas alélicas, embora cada indivíduo diploide sempre apresente apenas dois exemplares de cada gene, um proveniente de cada progenitor, ou seja, um do pai e um da mãe. Um dos primeiros casos estudados de alelos múltiplos foi o do gene para a cor de certos tipos de pelagem em coelhos. Esse gene apresenta-se em quatro formas alélicas: Czão, que determina a pelagem castanho acinzentada, selvagem ou agouti; Czão CH, que determina a pelagem cinza, chinchila; Czão H, que determina a pelagem branca com extremidades escuras, Himalaia; e Czinho, que condiciona a pelagem branca, ou seja, albina. Aqui nessa foto da figura 1.10, vemos quatro tipos de pelagem em coelhos: chinchila, que é o cinzento da esquerda; Himalaia, que é o que está atrás com as orelhas pretas e o nariz preto, o resto do corpo branco; selvagem, que é o da direita, que é castanho, marrom; e albina na frente, que é com o pelo todo branco. Os animais apresentam cerca de 40 centímetros de comprimento. O alelo Czão comporta-se como dominante sobre os outros três. O alelo Czão-CH, recessivo em relação a Czão, comporta-se como dominante sobre o Czão-H e sobre o Czinho. O alelo Czão-H, que determina a coloração Himalaia, por sua vez, é recessivo em relação a Czão e a Czão-CH e dominante sobre o Czinho. Este finalmente é recessivo em relação aos outros três alelos. A relação de dominância entre os quatro alelos pode ser representada por Czão maior que Czão-CH, que é maior do que Czão com H,
que é maior do que Czinho, ou seja, o alelo Czão da coloração selvagem, ele é dominante sobre todos os outros. O alelo Czão CH para a coloração chinchila, ele é recessivo em relação à coloração selvagem, mas é dominante em relação à coloração himalaia e à coloração albina. Já o Czão H, que determina a coloração himalaia, ele é recessivo em relação ao Czão da coloração selvagem e ao Czão CH da coloração chinchila, mas é dominante em relação à coloração albina. Já o Czinho, que determina a coloração albina, ele é recessivo em relação aos outros três alelos. Como os alelos ocorrem em pares nos indivíduos, há 10 tipos possíveis de genótipos em coelhos quanto a esse gene e 4 tipos de fenótipos. Aqui nessa tabela 1.3, nós vemos os genótipos e fenótipos na cor da pelagem em coelhos. Então a coloração selvagem é determinada pelo alelo Czão. Como ele é dominante sobre os outros 3 alelos, existem 4 formas de coelho selvagem: Czão homozigoto, Czão com Czão CH, que é heterozigótico com alelo chinchila, Czão com CH, que é heterozigótico com alelo da coloração himalaia, e Czinho, que é heterozigótico com alelo da coloração albina. Já a coloração chinchila, como ela é recessiva em relação ao alelo da coloração selvagem, existem 3 formas: Czão CH homozigótico, Czão CH Czão H heterozigótico com a coloração himalaia, e Czão CH com Czinho, ou seja, heterozigótico com o alelo da coloração albina. Já a coloração himalaia, como ela é recessiva em relação à selvagem e à chinchila, existem 2 maneiras: Czão H homozigótico, e Czinho H Czinho, que é heterozigótico com o alelo da coloração albina. E o albino, como ele é recessivo em relação aos outros 3 alelos, só existe uma maneira de ser albino, que é o Czinho. Então aqui nós vemos que existem 10 tipos de genótipos para a coloração desses coelhos, e existem 4 tipos de fenótipos, sendo que o selvagem existe de 4 formas, o chinchila de 3 formas, o himalaia de 2 formas, e o albino só existe de uma forma, já que ele é recessivo em relação aos outros 3 alelos. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!